Como será que o nosso cérebro fica durante um episódio dissociativo? Explicar o que acontece no nosso cérebro em um episódio dissociativo é extremamente complexo, mas eu quero trazer aqui três partes fundamentais do nosso cérebro que são afetadas quando estamos passando por episódios dissociativos. Então, peguei o cérebro aqui para mostrar para vocês, né? Então esse daqui é o encéfalo, que é o nosso cérebro. Nós vamos fazer um corte sagital, que é cortar o cérebro aqui no meio. Então quando você corta ele aqui no meio, você vai ver essas regiões aqui, e nós vamos falar sobre três regiões extremamente importantes, que é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da nossa frente, né? Então da nossa testa, o nosso hipocampo, que é essa partezinha aqui, ó, onde fica essa questão de memórias afetivas e tudo mais, né, a conscientização das nossas memórias, e também o nosso cerebelo. Então são essas três regiões que nós vamos falar aí hoje nesse vídeo. Do ponto de vista neuropsicológico, a dissociação ela envolve áreas que têm a ver com o processo de integração consciente da nossa realidade. Então, o que quer dizer isso? Existem áreas do nosso cérebro responsáveis por trazer a conscientização ou o significado da nossa realidade de forma consciente para nós. Só que quando você passa por episódios dissociativos, essas áreas elas sofrem interferências, podendo até mesmo desempenhar um papel disfuncional referente à realidade. E isso trazendo algumas consequências que podem variar de leve, moderada a grave, dependendo aí do estado emocional ou do episódio dissociativo que cada um vivencia na sua vida. A primeira área do nosso cérebro que nós vamos falar é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui. O córtex pré-frontal, ele existe várias ligações, então tem o córtex pré-frontal ventromedial, o córtex pré-frontal dorso-lateral, enfim, existe várias áreas específicas dentro do córtex pré-frontal. Uma das principais funções do córtex pré-frontal é nos trazermos pensamentos mais realistas. E dentro dessas áreas tem regulação emocional, pensamentos racionais, essa questão de averiguar e ter conscientização da nossa realidade. Então, o córtex pré-frontal ele é dividido em várias áreas e cada uma dessas áreas vai trazendo a sensação e o significado mais consciente para nós, bem como o controle de impulso e também o nosso emocional, no que diz respeito à regulação de emoção ou de humor. Só que, a partir do momento em que nós passamos por um evento dissociativo, essa área ela é influenciada, podendo acontecer episódios disfuncionais. Isso quer dizer o quê? Que durante uma dissociação você passa por uma experiência de desconexão com a realidade. Automaticamente isso influencia diretamente na parte do nosso córtex pré-frontal, no qual tem uma sensação de despersonalização com o nosso corpo, desrealização ou até mesmo uma desconexão referente a tantas as questões emocionais, de pensamentos ou até mesmo questões físicas em relação a nós. A segunda área do nosso cérebro que pode ser afetada é o hipocampo, que é essa região aqui. O hipocampo, pessoal, de forma bem resumida, é uma área relacionada às nossas memórias e também à nossa capacidade de viajar ou ter memória espacial, né? Então, relembrar de momentos e tudo mais, e não só a memória do presente. E tudo isso de forma racional. A partir do momento em que a pessoa ela passa por um episódio dissociativo, ela pode desenvolver o que a gente chama de amnésia dissociativa, que é quando a pessoa passa por um episódio dissociativo, só que ela esquece, ela apaga da mente, literalmente. Então, essa parte da região do hipocampo, muitas vezes, a partir do momento em que você tenha uma experiência de desconexão com a realidade, dependendo da experiência que você tiver, você pode sim ter uma amnésia dissociativa e apagar esse evento. Por isso que o hipocampo é afetado também durante o episódio dissociativo. E a terceira parte do cérebro que é afetada durante um episódio dissociativo é o cerebelo, que é essa regiãozinha aqui. O cerebelo nada mais é que uma região do nosso cérebro responsável pela nossa motricidade somática,
bem como o controle dos nossos movimentos, equilíbrios e coordenação motora, bem como os nossos tônus musculares. Então, dependendo do episódio dissociativo que uma pessoa pode ter, ela pode ter uma dificuldade referente ao controle do tônus muscular. Isso pode ser, de fato, pelo episódio, né, dissociativo e a complexidade que ele tem. Então, quando uma pessoa ela tem uma crise dissociativa, ela pode influenciar lá nessa região do cerebelo ao ponto de perder um pouco da coordenação referente à musculatura, né, o equilíbrio dela. Isso pode ter uma sensação tanto referente à vertigem, às vezes o tônus muscular, ela sente reações estranhas dentro da pele dela ou na pele dela. Então, como eu falei, por fato de ser uma experiência que foge da realidade, uma das coisas que nos traz a realidade é o nosso senso de movimento, né, de equilíbrio. E isso também pode ser afetado durante uma crise dissociativa. Entender o mecanismo dessas áreas do nosso cérebro é tão fundamental. Por quê? Por causa que a partir do momento em que a pessoa compreende isso, ela tem um pouco mais de noção do que acontece com ela. Por quê? Porque quando uma pessoa passa por uma crise ou uma coisa mais séria dissociativa, às vezes as pessoas não explicam para ela o que aconteceu. E trazer e compartilhar esse conteúdo é extremamente útil para trazer a conscientização do que acontece em algumas áreas do nosso cérebro durante eventos dissociativos. Como eu falei, eventos dissociativos é extremamente comum, só que dependendo da intensidade dele, isso pode trazer algumas complicações, podendo até mesmo gerar algumas sequelas. Então, podemos nos sentir perdidos de passar por uma experiência tão complexa e não saber explicar, sabe? Por isso que esse vídeo é extremamente útil aí para você, para entender o que acontece realmente nos episódios dissociativos e quais áreas do nosso cérebro são influenciadas durante um episódio dissociativo. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração.